Primeira, não andar segundo o conselho dos ímpios. Quem tem te aconselhado? Suas decisões que você toma por conta própria? Alguém diz que conselho, se fosse bom, não era de graça, era vendido, né? São os ditados dos mineiros, né? Nós temos muitos ditados, né? Às vezes sim, às vezes não, tá? Às vezes conselhos são bons e às vezes não. Depende de quem vai te aconselhar. Salomão, por exemplo, buscou o Reoboão, filho de Salomão, buscou conselho. E ele era um jovem, e o reinado de Salomão foi de muitos impostos, por isso que Salomão se tornou o homem mais rico do mundo, né? Cobrou muitos impostos, os impostos foi muito caro para Israel, e ele ficou riquíssimo. O governo fica rico com os impostos que cobra da gente. Não existe mina de dinheiro, ninguém acha dinheiro na estrada. Dinheiro tem que vir de algum lugar, não tem uma árvore de dinheiro. Salomão ficou muito rico por causa disso, porque ele cobrou muito imposto. E quando ele morreu, sempre um filho tomava posse no lugar do rei. Era sangue azul que falava, né? Era linhagem. Numa monarquia, quando o pai morre, um filho toma posse no lugar. As igrejas hoje são monarquia também, tá? São impérios. Quando o pai morre, cada um constrói seu império. Quando o pai morre, o filho ou o genro. Vê lá no império Deus é Amor, que briga que tá. Entre a família, quem vai tomar posse do império agora? Da vizinha tá lá brigando com os outros. E virou uma guerra na família do império chamado Deus é Amor. Não sabe mais quem vai tomar posse e tá uma briga terrível. Bom dia, meu irmão. Deixa eu ver que eu não estou enxergando bem. São impérios religiosos, tá, gente? Maria de Fátima, bom dia, seja bem-vindo. Não estou aqui para ofender ninguém, não, tá, gente? Mas não estou aqui para colocar panos quentes também em ninguém. Estou aqui para pregar a verdade. A verdade às vezes dói, mas a verdade libertará. Se você é escravo de um desses impérios, quando você conhece a verdade te liberta. E a verdade, nós estamos sempre pegando ela aqui, que é a palavra de Deus. Então, Reoboão tomou conselho. Quando Salomão morreu, agora tinha dois pretendentes ao reino. Reoboão e Jeroboão, os dois filhos de Salomão, os mais velhos. E aí o que tinha direito estava em primeiro na linha de sucessão era Jeroboão. Jeroboão era um jovem. E Reoboão também. Reoboão era o primeiro na linha de sucessão. Aí ele assumiu o reino. E aí ele foi procurar conselheiros. Tinha os conselheiros do rei, né? Como Bolsonaro tinha um grupo de conselheiros que não priorizou Deus, só priorizou a fama. Assim também Jeroboão tinha seus conselheiros. Então, Reoboão assumiu o reino e falou assim, qual a direção que eu vou tomar? Eu não quis ser um ditador, mas ele procurou o conselho, né, dos velhos. Falou, como que eu devo proceder com o meu reinado? Com a minha liderança? O que vocês me dizem? Aí são 10, são 20 pessoas. Aí a pessoa vai receber os conselhos, são 10, 15 cabeças pensando na melhor direção. E os velhos dizem para ele, olha, faz o seguinte, baixa os impostos. Seu pai pesou muito a mão nos impostos e a nação não está satisfeita de pagar tantos impostos. Seu pai já arrecadou muito, já deixou uma fortuna, se transformou no homem mais rico do mundo. Baixe os impostos. Beleza.
É o conselho dos anciões, de quem tinha sabedoria, de quem tinha experiência, de quem já tinha passado por vários e vários momentos de outros reis. Reoboão não ficou satisfeito, falou assim: agora eu vou tomar conselho com os jovens. Jeroboão. Os nomes é quase igual, a gente confunde. Jeroboão e Reoboão. Aí Reoboão agora procurou um conselho com os jovens da idade dele. E a juventude pensa diferente. Os velhos têm experiência. A juventude tem desejos, ansiedades e estão pensando no futuro deles mesmos. E aí quando ele foi pedir conselho para os da idade dele, os jovens, eles disseram: olha, diga para eles que se a mão de Salomão foi pesada sobre eles, que o seu dedo mindinho vai pesar mais do que a mão. Diga para eles que quem manda aqui é o rei, quem manda aqui é você, e que se dane o mundo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aí, ao invés de ele aceitar o conselho dos experientes, ele aceitou o conselho dos pretensiosos jovens. Aí o que aconteceu? O povo rebelou. Quem quer pagar mais imposto ainda? Já estavam saturados com o tamanho do imposto que Salomão cobrava. E agora, ele dizendo que ainda vai aumentar mais os impostos, e quem manda é ele, a nação se rebelou. Aí tinha uma segunda opção, que era Jeroboão. Jeroboão estava ali na... Quem não queria ser rei? Jeroboão fez melhores propostas. E 10 tribos e meia falou: então nós queremos Jeroboão como nosso rei. Rejeitamos Reoboão, queremos Jeroboão. Aí dividiu o reino, aí dividiu o país. Aí dividiu, se formou o reino do norte e o reino do sul. Aí Reoboão, que fez melhores propostas, arrastou 10 tribos e meia com ele. Falou: você quer ficar aí, você quer cobrar imposto alto, então fica aí sozinho. Qual foi a vantagem que Reoboão levou? Qual que era melhor? Diminuir os impostos, receber os impostos de 12 tribos? Ou aumentar os impostos e receber só de uma tribo e meia? Só ficou com os levitas e uma meia tribo. Eu não me lembro qual é a outra. Então, irmãos, quem quer muito, não quer nada. Mas os conselhos, os conselheiros, quem são seus conselheiros? Salmo número 1. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, como Reoboão andou. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso serve para todos nós. Aqueles que zombam de Deus, aqueles que falam mal dos outros, aqueles que escarnecem os outros. Destrói a vida das outras pessoas com a língua. Nem se detém no caminho de pecadores. Passa, mas não fica. Chega na porta do bar e compra o que tem de comprar e vaza fora. Onde tem ímpios, chega lá e faz o que Deus mandou fazer e cai fora. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E aí, irmãos, a gente consegue viver bem melhor se a gente ouvir. Pode ouvir todo mundo, não tem problema não. Ouvir e analisar, ver quem que está falando, quem está com a razão, e aí vem a meditação. Maria de Fátima, bom dia. Hoje não respeita os velhos, é verdade, mano. Os velhos que já viveu tantos anos, já passou por tantas lutas, né? E sabe como conseguiu sair. Muitos falam de Deus, mas o coração está cheio de ódio, é verdade. Muita gente que não respeita a lei de Deus. Tudo isso é verdade, Maria. Aí, irmãos, então,
tudo isso aí tem a ver com a minha meditação de hoje, tá? Aí o que é que diz? Ao invés disso, tem o seu prazer na lei do Senhor. É o que a irmã falou. E na sua lei medita de dia e de noite. O que eu estou fazendo aqui com essa ilustração? Meditando. Meditando na palavra de Deus de dia e de noite, imaginando coisa como eu vou falar hoje. Aí qual é o título da nossa live? A nossa vida é como uma corrida de táxi. Meditação, para eu entender. Aí nós vamos imaginar aí como funciona, como é isso aí. Para a gente imaginar isso aí, fazendo uma comparação, isso é uma ilustração para a gente entender, porque as ilustrações é que nos ajudam a entender. Jesus ele pregava sempre com ilustrações, porque a ilustração ela acaba abrindo a nossa mente para a gente entender, mas porque as igrejas estão cheias de gente que não entendeu nada. Não meditam na palavra de Deus, não pensam, não conhecem a palavra de Deus. Eu não sei quantos da roça tem aqui, eu sou da roça, né? Hoje nós temos carrões importados, mas antes nós não tinha isso. Por essa razão que é melhor, a gente acaba meditando melhor, porque a linguagem bíblica é simples e é agrícola. Então a gente consegue entender melhor. Hoje tem carro que anda sozinho, nem motorista tem mais. Hoje é avião, é. Eu mesmo, falar nisso, acabei de comprar minha passagem de avião, tá? Para o Maranhão, não vou mais de ônibus para Tutóia, né? Aí eu tava para ir de ônibus, excursão, 4 dias de viagem. Aí eu tava pensando que eu já fui para o Maranhão, 3 dias de viagem, era mais perto. E sofri muito, fica caro a passagem, porque tem que pagar para tomar banho na estrada, e não é barato. Tem que comer na estrada e a comida, os pontos de apoio onde os motoristas levam a gente, não é barato também. Então imagina bem, 4 dias comendo na estrada, tendo que tomar banho. E aí eu tinha segurado a passagem de ônibus, que às vezes eu não achava de avião, mas aí consegui essa semana comprar minha passagem. A passagem de ônibus era R$ 1.000, mas olha bem, quanto eu ia gastar na estrada? 4 dias de viagem, com comida, com banho, com tudo, durante 4 dias. Aí comprei a passagem de avião, era R$ 1.000 a passagem de excursão. Gastava 4 dias, comprei a passagem de avião, vou sair daqui de Vitória 5 horas e pouca da tarde, vou chegar lá quando é meia-noite, 1 hora da manhã eu já estou lá em São Luís. A volta também, eu tive que procurar um preço mais barato aí. Vou sair de lá 4 horas da manhã, mas quando for 5 horas da tarde eu estou em casa, estou em Vitória. E aí R$ 837. Aí do São Luís para lá, mais 400 quilômetros aí, R$ 100, cento e pouco a passagem. Aí vai ficar por R$ 1.000 e poucos a passagem. Mas aí eu não vou gastar com comida na estrada, não vou gastar com banho. Então achei mais viável, consegui a passagem. Eu vou estar saindo de Vitória no dia 29 de setembro e voltando no dia 14. Todo ano nós fazemos essa viagem missionária para algum lugar, algum ponto do Brasil. É a segunda vez que eu vou para o Maranhão, já fui 2 vezes para Rondônia, uma vez para o Amapá, uma vez para o Acre, uma vez para o Paraná e várias outras vezes, né? E esse é o meu trabalho, esta é a minha missão, tenho prazer com isso. Então, irmãos, Deus no controle de tudo e a gente vai cada dia aprendendo mais. Aí o líder da excursão talvez não me devolva R$ 500 que eu dei de entrada. Por quê? Porque eu afobei. Por quê? Porque eu não me entreguei totalmente, acabei querendo segurar a passagem e vou perder R$ 500. Porque a pessoa tinha trato de me devolver o dinheiro até junho. E é um irmão, tá, gente? Irmão de igreja.
Mas você não pode acreditar na conversa das pessoas. Por essa razão, a gente não pode confiar em pessoas. Aí vamos ver, ele falou assim, que vai me devolver o dinheiro só se o ônibus for cancelado. Aí vamos orar, tá na mão de Deus, né? Então aquilo que as pessoas fazem com você, não esteja preocupado, que todo mundo recebe o que planta. Então uma das coisas do reino de Deus é justiça, né? Então se eu comprei com a proposta de que me devolveria o dinheiro até junho, nós não estamos em junho ainda, então eu estou dentro do propósito, e palavra de crente tem que ser palavra de crente. Paulo de Oliveira, seja bem-vinda. Bom dia, Pai do Senhor, Jesus, para você também. A Marlene está aí. Para quem não sabe, a Marlene é minha patrocinadora, tá? Melhorou aí o celular, Marlene? Ontem fui na casa da Marlene, ela mora aqui pertinho de mim. Deu uma esvaziada no celular dela lá, que estava muito ruim. Como é que tá o celular? Melhorou um pouco, Marlene? O celular dela é meio fraco, né? Mas olha bem, a Marlene é minha patrocinadora. Já é a segunda vez que ela me patrocina. Então, irmãos, não se preocupe com nada não. Nosso Deus é o Deus soberano, dono de todas as coisas. Então, eu já tomei muito prejuízo com irmãos, tá, gente? Por essa razão que muitas pessoas não ficam na igreja. Porque tem as pedras de tropeço, né? Tem pessoas dentro da igreja que são pedras de tropeço na vida dos outros. Aí logo no início da minha vida cristã, eu tomei um prejuízo com um irmão. Essa não é boa pessoa. Eu não confio em homens, irmãos. Confio em Deus. Aí eu cheguei em casa, a minha esposa, as mulheres sempre, elas são mais... cobram mais, né? Elas não gostam muito de injustiça, não. Paulo de Oliveira, sempre que alguém não cumpre com os seus deveres, para comigo, Deus dá as armas. Jorge, né? Jorge Luiz. Então, irmãos, aí eu cheguei em casa e disse para ela assim, olha, a pessoa me deu um prejuízo de... na época foi uns R$ 400, o dia de pedreiro era R$ 35. Cheguei em casa e falei com a esposa o que o irmão tinha feito comigo. Aí ela falou, mas você é um bobo, as pessoas fazem de você o que quer fazer e você aceita tudo. Falei, minha filha, calma, mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Irmão, aquele irmão me deu um prejuízo de uns R$ 300, R$ 400. Na outra semana, alguém que eu nunca tinha visto na vida, nem pensava que existia, me deu um serviço que eu coloquei, Deus me deu R$ 900 no lugar daquele. Acho que não foi nem 400, uns R$ 300 de prejuízo que foi. E Deus me deu o triplo logo em seguida. Então, irmãos, a gente não precisa estar preocupado com essas coisas. Cada um vai colher o que planta. E quando foi de uns dias, quase que foi preciso da igreja fazer cesta básica para esse irmão. Quase passou fome. Então, irmãos, a gente precisa estar... Não confia em pessoas, confia em Deus. Júnior Couto, seja bem-vindo, Júnior. Obrigado pelo TikTok aí. Novo aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste da nossa live. E volte sempre, né? Hoje talvez seja a nossa última live aqui, é bem provável que seja aqui em Guarapari. Não sei se será a última da minha vida, não sei se será a última em Guarapari. Por quê? Porque eu não tenho controle de mais nada. Eu não sei de mais nada da minha vida. Hoje, provavelmente, se Deus permitir, que eu ia de madrugada, não fui. Ó. Mas se Deus permitir, estarei viajando para Manhuaçu, de Guarapari para Manhuaçu, vou de moto. Agora a Leandro ficou apavorada, né? Que eu posso viajar de graça, porque eu já passei dos 60, né? Tem a carteirinha do idoso. Mas eu vou para café, gente. Eu vou ficar para dar uns 3 meses, até acabar a panha de café, ganhar um dinheirinho para me ajudar. Então eu vou de moto mesmo. Chega lá, a moto vai me levar para toda a banda, então eu vou ter minha condução própria, mas tudo sob o controle de Deus. Se Deus falar, não vai de moto, eu não vou. Se Deus falar, vai de ônibus, eu vou de ônibus. Então é sobre isso aí que nós estamos hoje. Você já ouviu quantas vezes? Vamos orar? Vamos orar primeiro? Vamos agradecer? Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida? Você já dormiu?
Então, irmãos, aqui tem muitas receitas, tá? Como dormir bem? Estou embutido hoje na live de hoje. Você perde o sono, você rola para lá e rola para cá e não consegue dormir. Obrigado, deixa eu ver o nome aqui. Perdi meu óculos, né? Júnior, brilhando aí, né, Júnior? Obrigado. Então, irmãos, tá mais ou menos tudo dentro das lives de hoje, do assunto nosso. Eu não tenho mais comando da minha vida, irmãos. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei como eu vou. Então nós ouvimos aí as pessoas dizendo, entrega a sua vida para Jesus. Aceita Jesus como seu salvador. Mas o que é isso? A igreja está lotada de gente que não sabe nem o que é isso. Pessoas que dizem assim, olha, eu sou dono do meu nariz e eu faço o que eu quiser. Irmão, será que é assim? A nossa vida, irmãos, na nossa meditação hoje é como uma corrida de táxi. Será que já estamos no final da corrida? Será que estamos ainda no início? Será que estamos no meio? Para onde nós vamos? Vamos meditar assim para a gente entender, porque senão a gente não vai entender o que é aceitar Jesus como Salvador. Tem gente aí que está achando que... Ih, tanta coisa aí, irmãos. Tanta coisa. E ninguém entende nada. Então precisa de alguém para explicar. É muito fácil chegar para você e dizer, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas alguém te explicou o que é aceitar Jesus como seu Salvador? O que Jesus mandou? Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Fazendo o quê? Ensinando. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é o que você acha que está certo. Que eu vos tenho mandado. E aí sim, este estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou o táxi. Eu sou o motorista, minha vida é o táxi. E aí ele diz, eis que estou convosco. Aonde ele está na sua vida? Sua vida é o táxi. Você é o motorista. Qual o banco que ele está ocupando? O banco do carona ou o banco do motorista? Meditação. Será que a gente vai conseguir entender isso hoje? Se não entender, irmãos, não adianta. Não adianta. Igrejas lotadas de pessoas perdidas. Templos, não é igreja, templos lotados de pessoas perdidas. Não sabe, não entendeu nada. Não sabe nem o que é evangelho. Sai por aí como se Jesus tivesse mandado você sair por aí falando que quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Como se você fosse juiz. Aí se eu não entendi, como que eu vou ensinar? Tá cheio os púlpitos de gente que não entendeu nada. Tá lá para ganhar dinheiro, tá lá para fazer tudo, menos ser bênção na vida dos outros, ensinando o Evangelho. Então, irmãos, a nossa função como Ministério da Reconciliação não é complicar, é descomplicar. É explicar e não confundir. Só que hoje você entra numa igreja aí, você sai mais confundido de lá do que explicado. Por essa razão, primeiro que você vai chegar lá e vai topar a gente, como eu topei, que vai te dar prejuízo. Mas diz que são crentes. Diz que são servos de Deus. Mas são injustos, são terríveis. Não sabe nem o que é salvação, não sabe nem o que é ser crente, não sabe nem o que é. Não entenderam nada. Como vai explicar se não entenderam? Aí, irmãos, qual é o resultado disso? Um bando de cego guiando cego. Vamos para onde? Aonde o cego vai? Jesus diz, vai cair tudo no buraco. O cego e quem está seguindo cego. Então precisamos ter muito cuidado, porque a nossa vida é preciosa. A nossa vida é uma corrida de táxi. Vai chegar no final e tem que chegar no lugar certo, irmãos. Tem que chegar no endereço certo. Vamos orar? Soberano Deus, nosso Pai Celestial,
Grande é o Senhor. Quão pequeno sou diante de tamanha majestade, diante de tamanha grandeza, diante de tamanha sabedoria. Por essa razão, Senhor, eu me prostro diante da tua majestosa presença para render graças ao Senhor pela minha vida, pela minha voz, pela minha audição, pela minha visão física, mental, espiritual. Para render graças ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor um dia teve misericórdia de mim. Enviou o teu Filho, o teu único Filho. O Senhor mesmo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a tua glória como a glória do unigênito do Pai. O Senhor abriu mão de toda a sua glória, toda a tua majestade, todo o teu poder. Se fez carne, se fez homem, frágil como eu. Não falhou como eu, mas foi tão frágil como eu. E provou, Deus, que aquilo que o Senhor pede de nós não é impossível de fazer. Mas como nós, com a nossa desobediência, com a nossa rebeldia, não fizemos, o Senhor fez no nosso lugar. E o Senhor merecia a vida, mas o Senhor deu a tua vida por nós. Deu a tua vida em resgate da nossa vida. E nós louvamos o Senhor por isso. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Dirija nossas vidas. Tome a direção, o volante da nossa vida, Senhor. Em gratidão a tudo que o Senhor fez por nós. Conduza-nos de uma forma serena, de uma forma agradável, como só o Senhor sabe conduzir. Mas dê sabedoria a cada um de nós, para que entendamos a tua vontade e obedeçamos o teu querer e a tua vontade nas nossas vidas. Nós somos miseráveis pecadores, Pai. Muitas vezes o pecado nos tira da tua presença, cega a nossa visão espiritual. Pai Santo, só o Senhor pode nos iluminar, porque o Senhor é a luz do mundo. O Senhor e todo aquele que te segue, Senhor, jamais andará em trevas. Por essa razão, nós não abrimos mão da tua presença e sabemos que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, desde que não abandonemos ao Senhor. Portanto, Senhor, dê-nos sabedoria para não sairmos da tua presença, porque o Senhor nos dá liberdade total. O Senhor diz que é a porta das ovelhas. E aquele que entra tem liberdade também de sair. Mas, Senhor, nos dê sabedoria para que nunca saiamos da tua presença, para que possamos nos manter sempre obedecendo ao Senhor, servindo ao Senhor com a nossa vida. Continua conosco e usa-nos para que o teu nome seja glorificado. Usa-nos para que muitas e muitas pessoas venham enxergar através da visão que o Senhor tem nos dado. Usa-nos como luz, como farol. Usa-nos como tocha no meio dessa geração corrupta e perversa, para que eles também enxerguem que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Fica conosco, fala conosco, receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, irmãos, pela presença. Ontem nós lemos... Marlene não respondeu, melhorou aí o celular, Marlene? Ontem nós pegamos duas histórias na Bíblia, né? Nós vamos estar lendo uma hoje. E não vamos, sei não estou na direção de nada, né? Estou aqui, abrindo minha boca, é Deus que vai falar, não sou eu. Por quê? Porque a minha vida é como um táxi. Quem comanda o táxi? É o motorista? Sim. É o motorista que dirige.
passa marchas. Mas o motorista sabe para onde vai? Não. O motorista, quem comanda o táxi, a direção do táxi é o passageiro. O passageiro, o táxi vem, estou falando do modo mais antigo, que hoje tem o Uber, tem outros, vários outros, né? Mas você, se quiser ser um motorista de táxi, você não vai para onde você quer ir. Você vai para onde o passageiro quiser ir. Então, irmãos, o que é a minha vida? É como se fosse o carro, a minha vida, o meu corpo. É como se fosse o táxi. Quem é o motorista? Sou eu, a minha alma. A minha alma que está dentro de mim, o meu intelecto, ele que decide para onde vai, fazer o que fazer. Tentando ser bem claro na minha meditação, para a gente entender, porque como eu disse, não adianta estar em uma igreja 200 anos e não entender nada da palavra de Deus. Então a gente tem que usar algo para a pessoa entender, para abrir a mente. Chave. Ilustrações funcionam como se fossem chaves que abrem algo na sua mente para você entender. Porque não adianta nada. Todo dia na igreja, todo dia, orando e não entendeu nem o que é oração. Não entendeu nem... Não adianta, irmão, você está perdendo tempo. Então o táxi, irmão, para a gente entender dentro da minha meditação, o táxi é o meu corpo. O corpo sem motorista, sem alma, ele morre. Ele não funciona sem alma. Então, que esse corpo é como se fosse um carro. E agora, o meu intelecto, o meu ser pensante, o sopro que Deus soprou no meu nariz e me fez de mim alma vivente, esse aí sou eu. Sou eu que estou na direção desse corpo. Então, quando esse corpo foi, esse sopro de vida foi colocado dentro do meu corpo começou a andar. Meu corpo ganhou vida. Um carro sem motorista, ele está morto, ele não anda, ele não sai do lugar. Estou falando, agora já está sendo modernizado, chegamos na modernização e tem carro que anda sozinho. Para a gente entender, vamos pensar no modo antigo. E aí, irmãos, esse carro fica por aí. Agora, como eu fiquei 29 anos, um táxi rodando sem passageiro. Um táxi indo para onde quer. Eu não era um táxi, eu era um carro particular. Então quem decide para onde o carro particular vai é o motorista. O passageiro, se quiser ir, vai de carona. Os passageiros que entram nesse táxi são aqueles que entram nos meus conselhos, aceitam o conselho do ímpio. Quando você aceita o conselho do ímpio, você se torna um passageiro do ímpio. Quando você se assenta na roda dos escarnecedores, você se transforma em um seguidor, uma pessoa que vai ser influenciada pelo ímpio. O ímpio é quem? Quem não conhece a Deus. Quem não obedece a Deus. A palavra ímpio vem de impiedade, são impiedosos. Os ímpios, eles só pensam neles mesmos. Essa é a transformação que Jesus vai fazendo. Eu já contei uma história aqui, e muitas dessas, se eu contar, muitos vão entender o que eu estou falando. Tinham dois amigos ímpios, dois ímpios. Eu vou passar lá perto para ir para a minha chácara. Tinha um boteco, antes lá na roça tinha muito boteco, distância em distância tinha um boteco, e os dois foram para o boteco e beberam a noite inteira. Brincaram, beberam, dizem que eram amigos, e quando foi mais ou menos às 2, 3 horas da manhã, eles foram embora. Os dois iam para a mesma direção, e saíram os dois bêbados e foram indo. Andaram mais ou menos uns 500 metros, no máximo 1.000 metros, se desentenderam e um estava com a faca e deu uma facada na barriga do outro, as tripas caiu no chão.
E ele saiu e foi embora e o outro ficou gritando socorro lá. Saiu arrastando as entranhas no chão, era perto de uma casa, chegou na porta da casa, bateu, bateu. Quem vai abrir? Na escuridão daquela, não abriu. Quando no outro dia levantaram, o homem estava morto do lado de fora da casa, com as entranhas todas cheias de terra, morto no chão. Isso aí, irmãos, é caminho dos ímpios, roda dos escarnecedores. São ímpios. Na mesma hora que é seu amigo, por qualquer coisinha, te mete a faca e dá um tiro. Roda dos escarnecedores, caminho dos ímpios. Sai de lá, irmão. Não existe amigos lá. Aqui eu moro perto de alguns bares aqui, de vez em quando eu vejo um sair, ameaçando matar o outro, beberam a noite inteira juntos. Então esses aí, você vai pegar carona? Quem é o motorista? Sou eu, a minha alma que está dentro de mim. Então, dentro dessa meditação nossa, o meu corpo é o carro, como se fosse um táxi. Eu sou o motorista, não é eu que decido. Até o próprio filho, antes dele crescer, ele não obedece o pai, não é ele que toma as decisões, e aí quebra a cara. Então, o motorista sou eu, a minha alma, o meu intelecto. Eu acho que está certo, eu sigo o caminho que eu acho que está certo. Eu fui assim até os 29 anos, criado na porta dos botecos, e andando segundo o conselho dos ímpios. Tive muitos momentos que eu quase que morri, tive muitos momentos que eu quase que matei, por pelo menos 2 vezes. Por questão de segundo eu tinha matado uma pessoa também, e era colega de bar. E por alguns momentos também passei muito perto da morte. Estava ali nos bares, bebendo, participando de tudo. Aí, irmãos, com 29 anos, aí você vai entender o que é aceitar Jesus. Aí você não está feliz. Você bebe ali, é só alegria, mas a hora que saiu dali, irmãos, tristeza. Você tem um vazio dentro do seu coração. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe de onde você veio. É alguém em um carro particular dirigindo de uma forma que você vai, alguns vai pegando caronas com você, ou você pegando caronas com os outros, mas você não sabe as suas origens e você não sabe o seu destino. É um carro particular, brigado e montando, vagando por aí. Tá dando para entender, irmãos? A minha função aqui é ensinar de uma forma que você entenda a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus daqui a pouco. Aí, irmãos, um dia com 29 anos, esse carro era particular, eu fazia o que eu queria, eu ia, só fazia besteiras, irmãos. Não tinha um direcionamento. Aí, um passageiro batendo na porta, a vida toda. Apocalipse 3:20. Eis que estou na porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Toma direção. Irmãos, o Espírito Santo está batendo no seu coração, como bateu no meu a vida inteira, só que eu não queria esse passageiro. Até que um dia eu entendi a minha situação miserável, eu entendi que eu não sabia para onde eu ia, eu estava perdido. Porque quem não sabe de onde veio nem para onde vai está perdido, eternamente perdido. Matando. O que aconteceu aí hoje? Perdeu o controle do dedo aí? A pessoa não se matando aí também. Aí, irmãos, agora eu aceito esse passageiro. Eu abro a porta para esse passageiro. Ele se chama Jesus. E ele entra. E ele entra e agora não sou eu mais que sei. Agora o meu carro particular, que era particular, agora se transformou em um táxi. Em Uber, no que você quiser pensar na modernidade.
E agora não é mais o motorista que sabe, que direciona. Agora esse motorista chega e fala assim, ó, nós vamos para tal lugar assim assim. Isso aí é aceitar Jesus como Salvador. Isso aí é entregar a sua vida para Jesus. Ele não tira você da direção, mas ele começa a te aconselhar através da palavra de Deus e dizer qual é a direção que você deve tomar. E aí, qual é a direção, irmãos? Esse passageiro entra no meu carro e qual é a direção? Salvação eterna, vida eterna. Essa corrida é uma só. Não tem uma segunda corrida. Ou você aceita esse direcionamento, ou então você continua dirigindo sozinho. Aí tem muitos que colocam Jesus dentro desse carro que é a sua vida, que é o seu corpo, mas não deixa Jesus dirigir, nem obedece Jesus. Ele toma suas próprias decisões. Ele vai para onde ele acha que está correto, ele não obedece a palavra de Deus. Jesus nos direciona através da palavra de Deus. Agora ele faz promessas. E se eu me entregar de verdade e seguir para onde ele me leva, ele diz, nada me faltará. Ele diz, quando chegar lá, eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Dos seus pecados eu não vou me lembrar mais. Ele diz, me obedeça. Siga a direção que eu estou dando, porque eu te dou a vida eterna. Ninguém pode te arrancar da minha mão. Eu estou dentro. Eu sou o piloto. Eu sei para onde a gente está indo. Eu sei aonde vai chegar, irmãos. Ninguém sabe como chegar no céu. Porque ninguém subiu ao céu senão que desceu. O único que sabe o caminho é Jesus. E ele diz, eu sou o caminho. Então agora, irmãos, ele está na direção. Estou fazendo a última corrida. A primeira e a última, porque antes eu andava por conta própria, agora estou fazendo uma corrida. Jesus no banco do passageiro, mas é ele que comanda, não sou eu. Então, irmãos, quantas vezes, o que é isso? Você perde o controle da sua vida. Você não vai mais para onde você quer, você não faz mais o que você quer, mas você dirige, mas você é direcionado. Você continua na direção, livre, liberdade total, mas você é direcionado. Então, depois que você entende isso e aprende isso, irmão, você perde totalmente o controle da sua vida. Não é o que você quer mais. Ei, irmão, no final dessa corrida, tem o prêmio. O motorista do táxi vai receber a corrida se ele obedecer. Se ele chegar aonde o passageiro o direcionou. Não é assim? O passageiro fala para você para ir para o Rio de Janeiro. Você está em Cachoeiro de Itapemirim. Aí o passageiro que entrou, que é Jesus, fala com você assim, ó, vamos para Vitória, norte. E você não vai para o norte, onde o passageiro te mandou. Aí você vai para o sul. Você segue as suas intuições. Você segue a sua direção. Você dirige. Irmão, você nunca vai chegar em Vitória. Se você estiver em Cachoeiro, pegar a direção do Rio de Janeiro, você não vai chegar em Vitória. Mas às vezes, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, acontece isso, tá? Que nós não entendemos ainda e Jesus nos direciona para o norte e nós tomamos o rumo do sul. Não foi assim com Jonas? E aí, irmãos, pagamos o preço, sabe por quê? Porque às vezes você está quase chegando no rio, achando que está certo, e aí você tem que voltar, tem que dar meia volta e voltar. Porque senão você não vai receber o seu prêmio. Então, irmão, vai ter momento na nossa vida que nós vamos estar com 50 anos que estamos servindo a Deus. Sem direção.
achando que estamos fazendo o correto. E Deus falando com a gente na palavra. Mas a gente está seguindo o conselho de ímpios, irmãos. Outra vez vou esclarecer para a gente não confundir as coisas. Aonde estão esses ímpios? Dentro da igreja. Aonde estão esses escarnecedores? Dentro da igreja. A Bíblia não está falando para o mundão, irmãos. Onde estavam esses ímpios que o salmista falou? No meio do povo de Israel, exfiltrado. O Antigo Testamento foi escrito para Israel. Então ali o conselho dos ímpios estavam dentro de Israel. Vamos dar aqui um exemplo bem clássico para a gente entender isso. Quando Jesus foi julgado, quem julgou Jesus? Pilatos. Última instância. Que Pilatos disse: olha, eu não acho nesse homem pecado algum. Vocês querem matar esse homem, mas eu não acho nele pecado algum. Quem eram os ímpios, irmãos? O sumo sacerdote Caifás era o chefe de todos eles. O sumo sacerdote, irmãos, era o ímpio. E quem seguiu o conselho do ímpio? A multidão. Agora Pilatos diz: olha, tentou livrar Jesus de todas as formas e disse assim: olha, eu vou aproveitar uma brecha da lei aqui para libertar esse homem, porque ele não fez nada. E o povo com certeza vai escolher Jesus, porque Barrabás todo mundo sabia que era um ladrão. Barrabás todo mundo sabia que era, a Bíblia fala sedição, não sei o que ele tinha cometido muitos crimes, né? E Pilatos viu ali no induto para o povo escolher a possibilidade dele livrar Jesus. E ele agora traz Jesus. Barrabás ia ser morto, porque ele já estava condenado, porque ele realmente tinha sido investigado e ele era um criminoso. Ele não achou pecado nenhum em Jesus. Leva os dois até um lugar provavelmente alto, a multidão lá embaixo. Ele diz: olha, quem vai escolher é vocês. O costume da lei aqui é de dar o indulto para uma pessoa, para um criminoso. Mas eu vou dar a oportunidade, escolha um desses dois. Vocês querem que eu crucifique Jesus ou quer que eu crucifique Barrabás? Aí o que o ímpio fez, irmão? O ímpio Caifás, o sumo sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes, o líder da religião farisaica, aconselhou o povo e disse: olha, vamos todo mundo gritar juntos: solte Barrabás e crucifique Jesus. Conselho dos ímpios. E não deu outra. Ele já sabia do que ia acontecer, convenceu a multidão, porque ele era o bambambam, era o chefe da religião. Com inveja de Jesus, matou por inveja. Aí aconselhou o povo: vamos todo mundo gritar, de uma só voz: solte Barrabás e crucifique Jesus. Então ali eles respeitavam aquele homem como sumo sacerdote, é como se ele fosse a lei máxima, o fariseu. Todos obedeceram, foram no conselho dele e gritaram a uma só voz, a multidão: solte Barrabás e crucifique Jesus. Aí Pilatos não teve mais nada que fazer. Aí o que Pilatos fez? Mas esse homem não fez mal algum. E o que Caifás respondeu? Que caia sobre nós o seu sangue, mas nós queremos ele morto. E o que Pilatos fez? Agora não tinha mais o que fazer, era a última instância. Lavou suas mãos e disse: olha, é vocês que estão condenando, não sou eu. Pilatos era romano. Aí entregou Jesus nas mãos deles para ser crucificado, e aí foi eles que crucificaram. E agora judiaram bastante, já meteram a cana na cabeça dele, já zombaram de Jesus. Olha aí a roda dos escarnecedores. Agora já vestiram uma capa de escarlata em Jesus e ali colocar Jesus no meio, uma roda de escarnecedores, e agora foram escarnecer de Jesus. Agora deram para ele uma cana, um pedaço de pau e disse: já que você é rei, toma aí o seu cetro.
Primeiro foram e deram na cabeça de Jesus com aquele cetro, com aquele pedaço de pau. Depois colocaram nele a capa vermelha, a capa de escarlate, como os reis vestiam, né? E já que você é rei, olha aí o rei, olha aí o vosso rei. Agora todo ensanguentado, todo machucado. Agora, depois de escarnecer bastante, rasgam as vestes de Jesus, deixa Jesus quase nu. Pega a cruz que seria para Barrabás e coloca nos ombros dele. Depois de apanhar muito, e fala, agora vai levar a sua própria cruz. Só que eles não sabiam que aquela cruz era nossa. Aquela cruz era deles mesmo. Eles julgou Jesus, mas era eles que deveriam ser condenados. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Mas agora Jesus, inocentemente, condenado pelo meu pecado, pelo seu pecado, vai para carregar sua própria cruz. Roda dos escarnecedores, caminho dos ímpios. Aonde estão esses ímpios? Dentro da igreja, dentro do sistema. Aonde estão esses escarnecedores? Dentro da igreja, dentro do sistema. 50% loucos, uns que não entendem nada e que andam segundo o conselho desses ímpios, e outros que são ímpios mesmo, não têm piedade, não tiveram piedade de Jesus. Expôs ele ao vitupério, à vergonha, quase nu, apanhando no meio da multidão para todo mundo ver. Judas tinha traído Jesus, vendido Jesus por 30 moedas, mas não sabia o que ia acontecer. Apesar de ele ser um ímpio também, que viveu por causa de dinheiro, era o tesoureiro do grupo. Agora que ele recebeu aquele dinheiro, ele teve um remorso, que ele pensou que Jesus, eles iam bater em Jesus e soltar Jesus, mas agora ele vê Jesus indo para a crucificação, indo para a morte, condenado à morte. Quando ele vê o que estavam fazendo com Jesus, judiação, ele tem um piripaque lá e vai lá e fala, não solte Jesus, eu devolvo o dinheiro para vocês, solte ele. Eles disseram que está feito, está feito. Você já entregou, pega o seu dinheiro e some daqui. Judas pegou o seu dinheiro, vendo o tamanho sofrimento de Jesus. Mas ao invés de pedir perdão do mal que ele fez, agora ele procura um lugar alto, joga suas moedas, as 30 moedas que ele deu tanto valor, joga lá de cima. Para quem quiser espanhar, ninguém quis espanhar. Dinheiro sujo. Quantos irmãos estão aí metendo a mão em dinheiro sujo hoje? Loucos, piores do que Judas, gente. Quantos estão aí orando por propina, bancada evangélica? Aconteceu no mensalão. Dinheiro na cueca. Malas e mais malas de dinheiro. E muitos loucos que eram para estar lá sendo exemplo para a humanidade, orando e abençoando a nação, apresentando propostas de projetos baseados na palavra de Deus. Agora um grupo de loucos dizendo que é irmão, sendo filmado, agradecendo a Deus, fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela propina, pelo dinheiro roubado que custou a vida de tantos que precisam do SUS, tantos que precisam de uma cesta básica e estão morrendo de fome. Agora ali aquele grupo de ímpios de dentro da igreja, fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelo dinheiro roubado da saúde, pelas vidas que foram ceifadas por falta de médicos, pelas pessoas que passam fome por falta de um programa social do governo. Loucos. Está cheio de loucos dentro da igreja, irmão. 50% loucos. Não está falando dos loucos do mundo, não. Dos ímpios do mundo, não. Está falando desses que me deram prejuízo. Está falando desses que servem de escândalo para os pequeninos que depois vai embora. Se perdem por causa desses loucos.
Estão tudo dentro, irmãos, não estão fora. Hoje a Bíblia é escrita para nós que somos. Aí quando a Bíblia fala do mentiroso, você pensa logo do mentiroso lá, Zé das Contas, que nunca foi crente. Não, irmão, é você o mentiroso. É você que prega o que Deus não falou. Que profetiza o que Deus não falou. Está tudo dentro da igreja. Os mentirosos não são direcionados por Deus, mas são direcionados pelo sua própria ganância, seus próprios desejos sexuais. Não colocaram Jesus na direção, não obedecem Jesus. Continuam dirigindo suas vidas do jeito que acham que está certo e não do jeito que Jesus está mandando na palavra. O jeito mais seguro de ouvir Deus é na palavra. Se ele falou que é sim, e ele mesmo diz sim, sim é sim, não é não. Se ele diz que é não, na palavra. Se ele diz que é sim, é sim. Se o sinal está verde, continue. Se o sinal está amarelo, preste atenção. Se o sinal ficou vermelho, pare. Porque senão você vai sofrer um acidente. O sinal ficou vermelho, você avança e vem outro doido de lá e sua vida pode ser ceifada e você não vai chegar no destino final. Você vai ficar no meio do caminho. Aí às vezes o acidente acontece, eu estou falando dos acidentes espirituais, porque fato de obediência a Deus, obediência à palavra, aí você fica tetraplégico. Aí quando você fica tetraplégico, como eu vi alguns vídeos aí, agora você não tem mais condições de dirigir. Aí agora vai ler a Bíblia dia e noite. Nunca leu. Nunca teve tempo para estudar a palavra de Deus. Nunca teve tempo de deixar Deus dirigir a sua vida. Queria ir para toda a banda por conta própria, mas agora perde todos os movimentos e agora realmente é salvo. Porque agora tem tempo de estudar a palavra de Deus e saber o que ela diz e meditar nela. Agora não tinha tempo nem de meia hora por dia, mas agora tem a vida toda de tempo. Tem um vídeo aí, moço. Eu acho que eu apaguei, senão eu ia repostar ele. A pessoa dirigia a sua própria vida. Até o momento em que sofreu um acidente, ele era caminhoneiro e agora ficou tetraplégico, agora só mexe com a cabeça. Agora lê a Bíblia dia e noite, com a varinha na boca virando as páginas. Eu pergunto para você, quantas vezes você já leu a palavra de Deus? Quantos anos de evangelho você tem? Você conhece tudo enquanto é brabá de religião, aprendeu tudo, mas você aprendeu, sabe o que Deus está falando na Bíblia? Então Deus nos direciona, irmãos, através da palavra. E a gente está brincando com isso, irmãos. Tem muita gente brincando com isso. Não é brincadeira. Vamos ver o texto aqui. Pense nisso, pense na sua vida como se você fosse seu corpo fosse esse táxi. Você é o motorista e vai continuar sendo. Mas você está em uma corrida única. Não vai ter uma segunda chance. Tem que chegar no destino. E esse destino é o céu, irmãos. Não pode errar. Só Jesus sabe onde é. Então tem que seguir as orientações dele. Eu nem achei que eu tinha guardado aqui os textos, mas eu não guardei, não. Deixa eu ver aqui.